comentar com vocês aqui a respeito do contínuo do comportamento social, que é uma ideia interessante para a gente pensar sobre o nosso próprio comportamento interpessoal, né? E o que a gente pode fazer concretamente para melhorar, né? Ou para ter um comportamento interpessoal mais adaptativo, mais flexível e assim por diante, certo? Bom, por que eu estou chamando de contínuo do comportamento social? Tá? Essa é uma perspectiva que a gente pode interpretar o comportamento social, isso no contexto da ansiedade social, que é o seguinte. Em um extremo do contínuo, eu tenho os comportamentos de submissão ou passividade, tudo bem? Que são os comportamentos mais característicos dos indivíduos que têm uma ansiedade social elevada ou são muito tímidos e etc. Né? E no outro extremo do contínuo, eu tenho a agressividade e a raiva. Tudo bem? Existem alguns estudos que indicam que os indivíduos com ansiedade social, quando eles são expostos a situações de ameaça social, então, por exemplo, falar em público, interações com desconhecidos, comer em público e etc., eles ficam mais vulneráveis à própria raiva. Por quê? Porque a raiva ela pode ter ali uma função de uma variável, né, que vai mobilizar um comportamento de defesa frente à ameaça. Né? De forma que quando o indivíduo, ele, ao mesmo tempo que ele fica mais ansioso ao ser exposto ao julgamento e à avaliação, paralelamente a isso, ele também tem a sua raiva aumentada. Né? Ou seja, ocorre uma ativação emocional muito mais acentuada de uma forma geral que vai mobilizar algum comportamento defensivo. E esse comportamento de defesa pode ser um comportamento agressivo. Né? Aquele velho ditado, né? Em certos contextos, a melhor defesa é o ataque. Né? Então o indivíduo, quando ele está numa condição de ameaça e ele sente medo ou ansiedade, ele pode sentir raiva por ele estar sentindo aquelas coisas, ou raiva do estímulo social, no caso uma outra pessoa, e ele pode vir a reagir de uma maneira agressiva. Ainda que seja uma agressão sutil. Qual? Uma certa atitude hostil em relação às pessoas, um certo comportamento verbal mais ríspido, mais grosseiro, ser uma pessoa ou agir de um jeito falando pouco, ser de poucas palavras. Reparem que esse é um dos motivos dos indivíduos que são mais inibidos socialmente, muitas vezes serem interpretados como antipáticos, né? Ou como antissociais e coisas desse gênero. Tudo bem? Então, gente, a ideia mais interessante é que ao invés da pessoa ela agir de uma forma muito polarizada dentro desse contínuo, né? Inclusive é muito comum que na ansiedade social a gente tenha padrões passivo-agressivos, né? Ou seja, em determinados contextos a pessoa é extremamente passiva. Na maioria dos contextos sociais. Né? Porém, em outros contextos, como ela vai acumulando diversos sentimentos e emoções, ela pode ter algumas explosões de raiva, e aí explosões de raiva inadequadas numa determinada situação social quando o copo dela já transbordou. Tudo bem? Então,
A ideia é que a gente possa construir um repertório que ele vá, digamos assim, variar de forma flexível nesse contínuo do comportamento social. Ou seja, eu conseguir tomar consciência, eu conseguir perceber em que contextos que ter um comportamento mais submisso é funcional, é mais adaptativo, e em que contextos sociais o comportamento agressivo ou a raiva é mais adaptativa. Notem bem, não é uma questão de eu agir por impulso, ou de eu agir em função dessas emoções. É uma questão de eu tomar consciência de como eu me sinto, né, e escolher uma forma de agir que tenha a ver com os meus valores como pessoa, como um ser social naquele contexto. Tudo bem? Ainda que eu identifique uma situação social em que ser agressivo seria mais adaptativo, mas isso não tem a ver com os meus valores como pessoa, eu posso escolher me comportar de uma forma mais submissa, né? Se for uma escolha consciente, e bancar as consequências disso. Né? Então, gente, para resumir essa ideia, não é que em todas as situações, ou na maioria das situações, o mais adaptativo é você agir de uma forma agressiva, ou de uma forma passiva, ou mesmo de uma forma assertiva. É uma questão de você conseguir ter uma flexibilidade de ação em que você possa escolher a forma de agir de maneira consciente em função do contexto e em função dos seus valores como pessoa. Né? Por isso eu venho tratando aqui, né, a questão da timidez, da introversão e do comportamento reservado como sendo um valor para a pessoa. Valor aqui da perspectiva da ACT como ação em um contexto. Né? Mas é qualquer ação? Não. É uma ação que é importante para mim. Né? Então, se é importante para mim ser discreto, ser reservado, ser uma pessoa na minha, eu vou procurar situações, pessoas e contextos em que eu possa me relacionar com esses contextos seguindo esses valores. Tudo bem? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, comentário, sugestões, vocês podem escrever aqui para mim. E um abraço, até o próximo vídeo.